Fala galera, mais um episódio do CF Podcast começando. Divirta-se, treinar é apenas um detalhe. Mais um convidado de peso. Esse episódio é o último de 2022. Agora a gente vai se ver só em 2023 com mais convidados. E hoje a gente recebe o Dani, que é mais um treinador de nível 3 do Brasil aí. E a gente vai bater um papo irado sobre as mudanças positivas que o CrossFit pode fazer em nossa cabeça. Fala aí, Dani. Yes, galera, primeiro, muito obrigado pelo convite, tá? É um prazer imenso estar aqui e poder, de alguma forma, contribuir com a galera e com esse podcast, que é o melhor podcast de CrossFit do Brasil, né? Ô, louco! Yes! Aí sim, hein? Não foi a gente que falou, foi o Dani. Tamo Pois junto. Top. É, Dani, bem-vindo, manda. viu? Bem-vindo. Obrigado. A gente estamos realmente muito felizes de ter você aqui. E Obrigado. assim como eu disse antes da gente começar o podcast, vou dizer mais uma vez, você foi uma pessoa que foi muito bem indicada pra gente. Antes de começar o podcast, a gente abriu a caixinha de perguntas para quem deveria fazer junto com a gente, tá junto com a gente, e o seu nome foi indicado aí por umas 3 ou 4 pessoas. Pessoas, assim, que a gente também não conhecia. Então, Show. aconteceu. Que massa. Fico muito Legal. feliz. Muito feliz. A gente também. Massa. Irmão, se apresenta aí pra galera, fala quem é você, de onde você vem. Show. Então, eu sou o Dani, eu sou treinador de nível 3, sou mestre em atividade física e saúde. Eu sou de Curitiba, mas estou morando agora em Floripa, e aqui ficarei, espero que por bastante tempo. E trabalho com CrossFit aí também desde 2015, e desde 2015 eu já tinha certeza que era isso que eu queria fazer, e desde lá até aqui eu sigo 100% me dedicando só para isso. Yes, que top. Mais um entrevistado de peso aqui, hein? Pois é. Ao todo, somos treinadores nível 9. Yes! É isso mesmo. Se fizer as contas certinho. É, isso aí. Galera, como tradição, a gente vai iniciar o nosso episódio aqui com as nossas perguntas aleatórias. Dani, são perguntas que não tem nada a ver com CrossFit, só para a gente dar uma quebrada de gelo. E geralmente, culpa do Hugo, tá? São perguntas que fazem a gente pensar muito. Eu não sei aonde o Hugo tem tanta criatividade para tirar essas perguntas, mas ele tem. Sabe que o meu maior medo são essas perguntas. Cara, a única coisa que a gente não tem como se preparar. Tipo CrossFit. Bora, tô pronto. Tipo CrossFit, tem que estar preparado para tudo. Tem que estar pronto, né? E se prepara, tá? Vamos. Primeira. Dani, qual que é a música que muda o seu dia, irmão? Cara, música que muda meu dia, nesse momento, é Sundress, do A$AP. Essa é uma música que eu tô escutando direto e muda meu dia, assim. E eu tô colocando em todas as minhas aulas no meu warm-up. E ela muda minha vibe. Muda minha vibe. Irado. Vou colocar hoje em aula. Boa! Manda ver. Irado. E você, Hugo? A minha? Então, é difícil, né? Eu gosto muito de algo, qualquer ritmo, na verdade, qualquer gênero musical, né? Não qualquer ritmo. Qualquer gênero musical que tenha uma batida mais animada, né? Então, assim... Mas varia muito, né? Tem dia que a gente tá um pouco mais tranquilo, mas eu sempre opto por algo que vai me deixar um pouco mais agitado. Então, assim, no momento, eu tô escutando mais o álbum novo da Beyoncé, né? Então, que tem um housezinho e é bem legal. Top. Yes. Top. E você, Rafa? A minha é um clássico do Stevie Wonder, Higher Ground. Top. Acho que todo mundo já sabe, né? Eu sou um grande fascinado por Red Hot Chili Peppers. Eles têm uma versão. E eles têm uma versão dessa música. Então é uma música que eu escuto, sei lá, desde os meus 10 anos de idade. Eu sou apaixonado por ela e ela é uma música que muda o meu dia, com certeza. Yes. Segunda, essa é para pensar, hein? Um lugar que você não gostaria de conhecer. Pô,
Se eu já não tivesse conhecido, eu diria São vale... Paulo. Infelizmente, mas eu conheço vale e vou ter que prisão, pensar em tá? outro. São Paulo, mas por que São Paulo, você acha? Porque é muito Cara, agitado e você é mais São do Paulo, estilo mais... bem capital mesmo, né? Eu acho que é um estresse, assim, uma poluição geral, né? Sonora, visual, assim, que me incomoda bastante. Entendi. Incomoda bastante. É. E você, Nossa, Rafa? eu primeiro, qualquer Vai você lugar primeiro. que seja muito calor, tenha muito calor. Tipo, sei lá, deserto do Saara, sei lá, Eu ia falar Catar. isso. Tipo, sei lá, eu não gostaria de estar nessa Copa. Eu sei que tudo tem ar-condicionado lá, mas eu não gosto de passar calor. É, Tipo isso. eu acho que eu não teria vontade de conhecer nenhum lugar tipo do Oriente Médio também. Não É sei. mesmo? Não tenho essa vontade. Não tem essa Tipo, brisa, né? não tem essa brisa também. Nada contra o pessoal de lá, né? Mas simplesmente eu acho que, não sei, como eu sou de Rio Preto, lá é muito quente, muito seco. Eu imagino que seja igual. Não quero voltar, né? Nem quero. Yes. Terceira e última, um oferecimento de Hugo. Qual é a pior coisa que pode acontecer em um date? Cara, olha, eu vou entrar num tema delicado, mas essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que a pior coisa que pode acontecer, agora já passou, mas que poderia acontecer é a menina ter dito que votou no Bolsonaro. Isso para mim, tá? Nossa, isso realmente Isso para mim. é broxante. É isso para mim, tá? Mas segue. Isso é broxante, realmente. Eu acho que, olha, eu não tinha pensado nisso, né? Mas realmente, Eu isso acho que daí, ninguém tinha pensado nisso. acho que essa daí tá no topo mesmo. Mas, para mim, acredito que, tipo, catfishing, para mim, é o ponto final. Quando você conhece alguém, tipo, por exemplo, num aplicativo, a pessoa te manda foto, você vai conhecer ela pessoalmente, e aí, tipo assim, é uma foto de 10 anos atrás, sabe? E a pessoa, tipo, não é mais daquele jeito. É. Isso é muito O chato, famoso muito fake, péssimo. né? Isso é muito chato. E você, Acredito também que Rafa? algo chato também é você conversar com a pessoa via rede social e na hora do pessoal não ser nada a ver, né? Porque geralmente tem pessoas que são assim, né? Que se soltam mais por rede social, aí chega lá no cara a cara, parece uma porta, né? Eu acho que É. isso faz Isso é tempo que eu não foda. tenho um date, né? Então, Eu também. na minha época, que deixa a Natália escutar isso, ela tá no bar. Então, como faz tempo que eu não tenho um date, mas acho que isso seria a pior coisa para acontecer num date. Realmente. Foram, É foram isso aí, galera. boas, piores coisas para se acontecer. Com certeza. Se juntar tudo numa fórmula mágica, né? Nossa, Aí, Deus que me livre, pesadelo. nossa, tá louco. Galera, então vamos continuar agora com o nosso papo. A ideia de trazer o Dani aqui é a gente trocar uma ideia também sobre CrossFit e os impactos que isso pode trazer em nossas vidas, que são diversos, né? E impactos positivos, não só no nosso físico, mas no nosso mental também. Então, Dani, a primeira pergunta que eu quero te fazer, mano, por que o CrossFit segue mudando vidas diariamente? Pô, uma ótima pergunta. E eu acho que ela é bem ampla, assim, né? Eu vou tentar, então, responder puxando para o lado psicológico, mas eu acho que é muito mais que isso, né? Mas eu acho que o CrossFit, de várias maneiras, ele tem um poder de te influenciar que a gente até não consegue nem colocar muito no papel, assim, sabe? O quanto ele tem a capacidade de te influenciar de forma positiva, né? Eu acho que vai desde o fato de você treinar em alta intensidade, de você fazer todo dia um treino diferente, de você treinar em grupo. Eu acho que todas essas coisas contribuem em vários aspectos psicológicos que te transferem para a vida e te fazem ser uma pessoa melhor, né? Isso falando do psicológico, sem ser todos aqueles benefícios que a gente tem físicos, né? Mas eu acho que esses aspectos de treinar em grupo, fazer treinos diferentes todo dia, dar sempre o seu melhor, nunca saber como é que você vai fazer, sempre ter uma tarefa, uma proposta diferente, e isso tudo gera adaptações psicológicas muito positivas. Sim, A questão do grupo já é algo incrível, né?
Incrível. Eu acho que é a parte que mais chama atenção pela primeira pessoa que entra ali dentro do box, é a questão do grupo estar fazendo a mesma tarefa, do grupo se auxiliar, que acho que a partir daí, né, esse contato com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você pode te impactar positivamente em diversos outros fatores, né? Exato. Né, todo mundo fazendo o mesmo treino, passando pelaquela dificuldade que você está passando naquele momento, né? Porque a dificuldade, ela une as pessoas. E naquele momento a gente está todo mundo junto, passando pela mesma dificuldade, cada um na sua intensidade, mas todo mundo passando pelo mesmo problema, né? E essa percepção de trabalho em grupo, né? É muito, muito forte mesmo. Muito, muito forte. A gente consegue criar vínculos de uma forma muito diferente quando a gente está no fundo do poço, não é mesmo? É muito engraçado isso. Isso serve também para pessoas que estão começando, que geralmente estão se sentindo um pouco deslocadas dentro de um box, e aí quando elas começam a perceber isso, que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo meio que sofrendo junto, né? Isso realmente faz com que ela se sinta um pouco mais acolhida, eu acho. Eu acho que tem muito disso Com dentro do certeza. CrossFit também. Com O Dani certeza. comentou sobre dificuldade. Por que é tão difícil, né, a gente ver a dificuldade como uma oportunidade? Sim. Porque se a Cara, gente parar para pensar, realmente é isso, é o modelo de treino do CrossFit. O WOD é isso. E todo dia é um diferente, né? Como se não bastasse, você Como não se não consegue se bastasse. programar, né, para o outro dia, né? Todo dia é uma dificuldade diferente, né? Exatamente. E isso é muito bom de se pensar, né? Isso que você falou, essas perguntas que estão rolando, eu acho que são coisas que a gente precisa mesmo sentar e pensar, assim, né? Por que é difícil, né? Eu acho que tem vários motivos, né? O WOD, ele é cansativo, nunca é fácil, né? Você sempre sente dor muscular, você sempre vai um pouco além, né? Você sempre se supera. E eu acho que tudo isso torna ele difícil, né? E é justamente isso que torna interessante. Você começa a mudar o jeito de pensar sobre aquela tarefa, né? É justamente aquela adaptação que a gente conversou, né? E falou sobre o post, que também era a ideia inicial. Você começa a se adaptar a isso. Você vai se adaptando a isso e você começa a querer isso. Eu quero me testar, eu quero ver como é que eu vou sair nesse WOD, né? Eu tô com a mente forte, eu quero ver como é que vai ser. O que esse WOD vai me oferecer de dificuldade, né? Como é que eu vou lidar com isso? E isso começa a ser parte do teu treinamento, né? Você encarar esse desafio todo dia e vencer todo dia, isso vai te tornando cada dia mais uma pessoa mais resistente. Mais resiliente também, né? E Mais Não, resiliente. não só no físico, né? Yes. sim, sabe uma coisa que acontece? Eu vejo muito acontecendo isso, né? Porque às vezes as pessoas não têm tanta essa força mental durante o workout. Porque isso é uma coisa que também acredito eu que precisa ser treinado, né? Porque você não vai chegar lá, né? Agora já entrando um pouquinho na parte da intensidade relativa, né? Você não vai chegar fazendo um odd e dando o seu máximo, chegando realmente na exaustão, se você ainda também não está preparado para isso psicologicamente, né? Porque chegar nessa posição de você realmente estar fazendo algo muito intenso, que é o intenso de cada um, obviamente, né? Isso assusta, né? É uma coisa que não é gostosa, é uma coisa que é bem desconfortável, e aí eu acho que entra muito aquilo que as pessoas começam a sentir um pouco de medo disso, e ao mesmo tempo sentir um pouco de frustração, por exemplo, de tipo, nossa, será que eu vou conseguir fazer o que eu tô, continuar mantendo isso que eu tô fazendo? Né? Então, assim, é uma coisa muito louca, vai muito além disso que a gente estava falando, de você se tornar forte e tal. Obviamente você vai se tornar, mas para você se tornar forte, você vai precisar passar por esse estágio do É, medo, da frustração e de entender que, tipo, todo mundo cansa, né? E faz parte, às vezes, a gente não atingir aquele objetivo, mas tentar continuar, né? Então, eu acho que isso está muito ligado também nessa parte psicológica, de você sentir tudo isso. sim.
Isso que você falou é muito massa. Porque, assim, intensidade relativa, né? Psicológica e fisicamente. A gente, como treinador, também precisa entender que as pessoas têm históricos de vida diferentes, né? Imagina, se pra gente que ama treinar, que vive disso, já é desconfortável, né? Você passar por um treino que é difícil, intenso, é desconfortável. Você sente dor, você quer adaptar, você quer cortar as reps, você sente esses sentimentos, isso passa pela tua cabeça. Então imagina alguém que nunca experimentou isso, ou que em outras situações da vida não teve um psicológico muito estável, né? Isso se transfere para boxe. O mesmo psicológico que ela usou para enfrentar outras situações na vida, falhando ou não, tá ali com ela naquele momento, né? A gente, como treinador, precisa compreender isso. E aí eu acho que a gente entra numa aplicação prática de como o treinador pode lidar com isso. E eu acho que tem várias e várias formas. Por exemplo, você como treinador, eu acho que você sempre deveria, primeiro, criar um ambiente de aula que a pessoa se sinta segura. Segura em todos os sentidos. Segura de errar, segura de ser quem ela é, segura de, né, agir como ela acha que tem que agir, né? E você vai guiando isso, deixa ela muito confortável para isso. Segundo, eu acho que você tem que sempre criar um ambiente sempre positivo, né? Propício para ela vencer, né? O iniciante, principalmente, precisa experimentar o sucesso. Então, você expressar as suas frases de forma positiva é muito importante, né? Isso entra no psicológico de uma forma diferente. Sendo bem detalhista, né? Falando de dicas, a gente já sabe que, por exemplo, você nunca fala o que está acontecendo de errado. Você fala o que você quer que aconteça de certo, né? Eu não vou chegar nunca num aluno e falar, olha, não coloca teu joelho para dentro, coloca para fora. Só corta essa metadinha que você falou que não precisava e fala que você quer que ele empurre o joelho para fora. Então, sempre expressar de uma forma positiva e nunca criticar o que está acontecendo de errado, né? Esse eu acho que é um dos primeiros pontos de você como treinador, como você como treinador pode agir no psicológico de um aluno, né? Criar esse ambiente positivo, reforçar o bom comportamento, não criticar o mau comportamento, e aí você vai criando esse ambiente de vencer, de passar por situações, né? Falando de resistência mental. A resistência mental, então, é a capacidade que você tem de passar por uma coisa seguindo os teus valores, seguindo aquilo que você acredita, independente dos sentimentos que estão vindo ali na tua cabeça naquele momento. E no WOD, isso vai acontecer, não tem como a gente fugir. Se a gente treina em alta intensidade, isso vai acontecer todo dia. Todo dia a gente vai passar por esse sofrimento, por esses pensamentos negativos, né? Estresse, dor muscular. Então, o que a gente precisa fazer é aumentar a nossa tolerância e resistência a respeito desses pensamentos, né? E aí sim a gente vai treinando esse mental para a cada dia a gente ficar mais forte, né? Mas a gente, como treinador, tem que saber disso e pensar no que e como a gente vai falar é muito importante. Muito, muito importante. Cada pessoa é diferente, né? E como é que a gente pode construir isso, assim, como treinadores? Porque a gente pode dar dois cenários, né? Como a gente pode construir essa confiança no aluno que é mais negativo, que existem muitos, Sim. É o aluno que eu não consigo, mas também tem o aluno que é o mais para frente. Você falou do histórico de atividade de muitos. Existem alunos que têm um histórico de atividade, até atividade competitiva, que chega parecendo um leão e acha que pode fazer tudo. E a gente também tem que tomar cuidado com essa galera. Sim. Então, como é que a gente fica nessa balança, né, de equilibrar? Sim. Como é que a gente constrói uma certa confiança para o aluno que tem 0 e como é que a gente dá uma segurada no aluno que tem 100, né? Sim. Eu acho assim. Então, primeiro, no aluno que tem 0, a gente precisa prestar bastante atenção, além de criar todo aquele ambiente positivo, em como o aluno fala sobre ele, né? E isso a gente percebe, é exatamente isso que o Rafa falou, né? O aluno que, para ele não consegue nada, né? Você passa uma progressão e ele, puta, não consigo, nem tentou e já sabe que não consegue, né? Então, ajustar as expectativas naquele momento e falar, não, você consegue, vai lá que você consegue. E aí você fala, eu quero uma repetição tua. E aí ele faz uma repetição e você fala, pô, não falei que você conseguia? E aí você vai, aos poucos, reestruturando essa forma de pensamento, né? Mas ficar ligado em como ele fala sobre ele mesmo. Durante a aula, pós-aula, né?
ele fala no sentido negativo, não fala, é sempre não consegue. Então, você vai mudando isso como treinador aos poucos, acreditando nele, fazendo um scaling bem efetivo. E o cara que sempre consegue, ou consegue demais, né, que isso também acontece, eu acho que é muito mais um papo de ajustar as expectativas, né, e de, cara, eu sei que você consegue, mas não precisa. Hoje o estímulo é esse, vamos tranquilo. Eu sei que você consegue fazer com 100 quilos, mas hoje a meta é não soltar a barra, então faz com 50. Vamos tentar fazer todas as reps. E vamos construindo conexão com esse aluno, né? E cada vez mais ele vai confiar em você. Eu isso. acho que Não tem. é assim. Desculpa. Manda, É, manda. é isso que você falou, conexão. Não tem outro jeito, né, da gente conhecer melhor o nosso aluno sem a gente realmente prestar atenção nele todo dia, em ter um laço com ele todo dia, em criar um relacionamento com ele todo dia, né? Então, assim, é difícil você conseguir gerar essa confiança no seu aluno, por exemplo, igual você falou, o cara dos 100 quilos. Se ele é um cara novo que entrou no box, você sabe que ele tem essa consciência de que ele vai fazer com 100 quilos, mas às vezes você ainda não tem essa conexão com ele. E aí, às vezes, fica difícil você chegar nele e falar isso para ele. Cara, hoje você realmente não vai fazer com 100, eu tenho certeza que você consegue fazer, mas hoje o estímulo é esse, né? E às vezes, sem essa conexão, fica mais difícil de você conseguir dar isso para ele dessa forma, de você entregar o que você quer, o que você precisa e o que ele precisa também, né? Então, assim, é muito importante para nós, treinadores, termos conexões com os nossos alunos. Então, isso é o principal. Isso vai fazer com que eles possam manter a melhor forma de ter um CrossFit mais próximo do CrossFit possível. Exato. Yes. Sabe o que é muito louco? A gente, quando entra no CrossFit, a gente entra com a ideia de mudança de hábitos, né? Mas a galera pensa na mudança de hábitos de exercício, né? De atividade física, talvez de alimentação, mas ninguém, a primeiro momento, pensa nas mudanças de hábitos que são acontecidas aqui dentro, né? Tem uma frase do Glassman, né? Que é a maior adaptação que acontece no CrossFit acontece entre as orelhas. Então, isso é uma parte que a galera, a primeiro momento, ao pisar dentro do box, ela não presta atenção nisso. E com o tempo, ela vai começar a prestar atenção nisso. Então, essa frase do Glassman me chama muita atenção e é algo que a gente vê acontecer diariamente dentro do box, né? Exato. Exato. A gente não fala muito sobre, a gente não mede, mas a gente sabe que acontece, né? Essa adaptação acontece meio que de forma indireta, né? Na vida das pessoas, né? E é muito louco, porque cada detalhe, pra gente que é treinador, faz diferença, né? Tem coisas que eu não esqueço, assim, sabe? Por exemplo, uma aluna que... Meu, isso falando um exemplo real, assim, né? Eu sempre tive vários alunos que tinham uma personalidade mais introspectiva, né? E você começar a perceber que aquele aluno está agindo de uma forma diferente, até na maneira de se vestir é muito louco, sabe? Então, é uma coisa que eu sempre lembro. Eu tinha uma aluna que também era muito introspectiva, assim, sabe? Treinava bem, treinava sempre. E eu lembro que ela nunca tinha usado um top, assim, sabe? Tipo, e um dia eu percebi que ela foi de top e foi toda assim, tipo, dava para ver que ela estava super se sentindo bem em se expor daquele jeito, assim, sabe? Tava segura com aquilo. E aí eu só olhei e fiz uma conexão, falei, cara, olha que louco isso. Aquilo para mim foi muito mais... Eu fiquei muito mais grato do que qualquer outra adaptação naquele momento, positiva, sabe? Imagina o que isso não influenciou na vida dela, né? Ela estava se sentindo bem com ela mesma para ir de top na aula, não ficou com vergonha de usar esse top naquela aula com a galera e, sabe, isso foi muito bom para mim, perceber isso, né? Foi muito massa mesmo. Não só com ela mesma, mas com o grupo também, né? Porque a gente não tá sozinho em aula. Então, isso é o mais louco de tudo isso. Demais. E essa frase que o Rafa falou é o seguinte, é uma frase muito, muito boa mesmo, né? Que o Glassman disse. E eu não sei se vocês sabem a história dessa frase, mas essa frase é a seguinte, o Glassman disse ela depois de um seminário de level 1 para um cara que é o Greg, outro Greg, né? E nessa época, o seminário de nível 1
era um seminário meio louco, assim, eles não eram muito organizados ainda, então eles faziam vários WODs durante o dia, ao longo do fim de semana, e aí esse cara, que é o outro Greg, ele diz o seguinte, ele falou que eles já estavam no terceiro dia, né, de seminário, os participantes já tinham feito vários WODs e estavam super cansados. E aí tinham dois caras que tinham feito todos os WODs já super bem, eram caras muito parecidos fisicamente, né, e tinham mandado super bem nos treinos, com tempos muito parecidos, e aí chegou nesse último WOD, que era uma série de muscle-ups máxima, por exemplo, sei lá, 30 reps, não sei se é isso, mas parecido. 30 reps de muscle-up, esse era o último WOD. E aí esse cara contou que os dois reagiram de maneiras diferentes, né? O primeiro cara, ele falou, nunca fiz muscle-up, mas hoje eu vou fazer meu primeiro. E o segundo cara falou, eu nunca fiz muscle-up, não tem jeito de eu entrar no muscle-up hoje. E pronto, foi isso. E aí ele disse que o cara que fez uma afirmação positiva conseguiu fazer vários muscle-ups. Se eu não me engano, ele até terminou o WOD. E, de fato, o cara que disse que não conseguia fazer um muscle-up não conseguiu entrar no muscle-up. Né? Não chegou nem perto de fazer um muscle-up. E aí foi nessa hora que o Glassman parece que virou para ele com essa reflexão e falou, cara, a maior adaptação do CrossFit ela acontece entre as orelhas, né? De você criar uma resistência mental e enfrentar os desafios na tua vida de uma maneira diferente. Olhando para aquele desafio de uma maneira que, mesmo que seja desconhecido, como era o caso, você se sinta preparado para aquilo, pelo menos para tentar, e expresse isso de uma maneira positiva, né? Pô, eu vou conseguir. Se eu não conseguir, não, eu vou tentar, e aí se eu não conseguir, eu vejo o que eu faço. Mas eu vou conseguir, vou tentar, e vamos sempre de maneira positiva. E se você não sonhar, você nunca vai conseguir, né? Primeira coisa que você precisa fazer é sonhar. Sonhar com aquilo que você quer. E aí depois, meu filho, o resto é o resto. A gente chega lá. Pode demorar, mas chega. Você acreditando. Exato. É isso, essa é a chave mesmo. Você acreditar, você visualizar aquilo, né? Sim, sim. E falando em visualização, né? Gostei. Se a gente visualiza, por exemplo, né? Já tentando entrar entre um treino onde nós, treinadores, visualizamos um treino intenso e vemos o nosso aluno fazendo esse treino de forma bem intensa e essa pessoa começa, então, a perder a sua técnica, certo? Então, o nosso trabalho ali é chegar lá, conversar com essa pessoa rapidamente, dar dica rápida para ela, para que ela consiga manter intenso e melhorar a técnica dela. Né? Estamos falando aí de treinamento de limiar. Né? Então, qual é a importância do treinamento de limiar dentro desse aspecto psicológico? Sim. Fala aí um pouquinho pra gente. Cara, boa pergunta. Eu acho, e é o que eu faço, que o aspecto psicológico, quando a gente fala de treinamento limiar, ele vai ser mais bem avaliado durante a aula antes de iniciar o WOD, né? Então, você prestar atenção em como o teu aluno chegou, como é que ele está disposto naquele dia ou não, é o que vai ditar, nesse sentido, o treinamento de limiar para o aspecto psicológico, que vai influenciar diretamente o físico, né? Se eu não estou com o psicológico bom, com certeza o meu físico não está bom. Então, um caminha junto com o outro. E isso eu já vejo no warm-up. Inclusive, é muito engraçado, porque sempre no meu plano de aula, do lado do warm-up, sempre está escrito assim, ó, estado F mais M, e uma interrogação. Para eu sempre lembrar de, naquele momento, eu prestar atenção no estado físico e mental dos meus alunos. Como é que eles estão? Ele veio disposto, não veio? Veio do trabalho, não veio? Então, eu já fico ligado e já vou pensando na hora do WOD. Né, o que aquele aluno vai fazer ou não fazer. Tem dias que o aluno, cara, ele não vai fazer quase nada, assim, né? Eu tenho vários alunos bem sedentários e, tem dia que é assim, que o aluno chegou tão cansado ou é a última aula que eu vejo que aquele aluno já no aquecimento tá super exausto, eu falo, teu WOD, cara, vai ser fazer, ao invés de 10 reps, vai fazer 3 reps desse movimento, mais 4 desse. Eu só quero que você cumpra essa tarefa e pronto, ponto final, sabe? Então,
já vem desde a hora que o aluno chega na box, né? Você prestar atenção em como ele está agindo e tudo mais. Sim, o aluno precisa sair do box melhor do que ele entrou, né? Tipo, Com certeza. não tô falando fisicamente, sim psicologicamente, né? Eu acho que se ele entra já preocupado com os problemas da vida, com tudo aquilo que a gente passa dia a dia, e a gente sai do box, pelo menos mais leve, eu acho que isso você já ganhou o dia, né? Tipo, já valeu o aluno ter ido lá, ter se movimentado, ter diminuído um pouco o estresse dele e ter suado. Eu acho que isso faz todo sentido. Demais. E a partir desse momento, né? Porque querendo ou não, o que assusta um iniciante ao adentrar no CrossFit? É a intensidade. A intensidade, ela tem diversos benefícios, mas ela assusta quem entra. E você vê que com o cuidado, a preocupação do treinador, isso fica muito relativo, né? A intensidade, ela é bem ajustada para o seu dia. Então é aquilo, né? A gente numa aula de grupo, a gente torna a aula muito individual para cada um. Porque o dia de cada um ali foi diferente e a gente pode cobrar uns a mais e outros a menos. Porque talvez eles não queiram isso e não precisam disso naquele momento. Às vezes só a questão do reforço positivo, né? Exato. É iniciar essas pequenas mudanças de hábito em tornar o positivo, ou até mesmo nosso logo aqui, né? Divirta-se treinar apenas os detalhes. Se a pessoa der um sorrisinho no meio do treino, eu já tô felizão. Não importa o tempo, não importa a carga, só vai. Então, se diverte e aproveita esse momento. Porque, querendo ou não, às vezes para o nosso aluno esse pode ser o único momento de distração do dia dele. Então, imagine se ele fosse muito cobrado, imagine se a intensidade fizesse algum mal físico e mental para ele, né? Sim. Cara, isso é animal, sabe, Rafa? E a gente perceber isso como treinador é muito importante. O aspecto técnico, é lógico, também é tão importante quanto, mas a gente não pode ficar muito bitolado nisso, sabe? Em manter o estímulo. Claro que a nossa meta no escalonamento é sempre manter o máximo possível do estímulo, mas nunca esquecer que o estímulo é relativo ao psicológico e o físico, né? Então, cara, pode ser que naquele dia seja outra parada que o aluno precisa fazer por algum motivo, entende? Você não sabe de onde ele veio, o que ele fez. E é isso que você falou, meu, pode ser que se eu pedir para ele fazer um agachamento e ele cumpriu naquele dia, deu um sorriso, foi lá, espareceu um pouquinho, tá ótimo, sabe? Então a gente entender isso, né, o aspecto humano, é muito importante. E no final das contas, é como o Bergeron diz, né? Aqueles treinadores que entenderam que a gente está num negócio de relacionamento, eles são excelentes treinadores, né? Então, de fato, nosso negócio é de relacionamento. Então, quando a gente entende isso, a gente abre um pouco mais a cabeça e pensa muito mais no aspecto humano, né? Sim. Isso. E com certeza tem muito retorno a partir disso, né? Você se conectar nesse aspecto humano com o próximo, né? Com o seu aluno, não tem como você não depositar fichas positivas nele, depositar e ver ele florescer como se fosse uma flor mesmo. Você tá colocando ali nele, não tem como. Exato. Imagina, todo dia uma dose, né? Todo dia um pouquinho. Uhum. Exatamente. Yes. Show. Rafa. Eu tenho uma pergunta. Então vai, manda. Se a gente não fosse treinador, se fôssemos 3 alunos de CrossFit, de Santos aqui, de Floripa, como aluno, a gente poderia ter essa mudança ao pisar dentro do piso preto? O que um aluno precisa pensar? Porque quando o aluno pensa nessas coisas, ele vai ter uma evolução. Então, mas eu sei que é difícil. É fácil a gente falar como treinador. E como aluno, se fôssemos? Cara, show. Muito massa que você fez essa pergunta. Era até uma coisa que eu queria muito falar sobre. A gente falou um pouquinho sobre o aspecto de treinador, né? E vamos falar sobre o aspecto de aluno. Né? Falando do aspecto mental. Então, primeira coisa, é a gente entender que isso acontece, vai acontecer todo dia. Você vai passar por essa dificuldade, que é o ódio, todo dia. Então, os sentimentos negativos vão acontecer todo dia. Então, se eles acontecem todo dia e você quer se adaptar,
Cabe a você começar a exercitar isso. Tem várias formas de a gente fazer isso. Primeiro, seguindo o plano. Se a tua proposta é acabar o odd, você vai acabar o odd, independente do quão difícil seja, né? Se o escalonamento foi feito de uma maneira correta, você vai acabar o odd. Isso vai começar a reestruturar o teu pensamento. Você sempre vai começar a vencer o desafio. Segundo, você, durante um odd, começar a prestar atenção no que passa na tua cabeça. Eu assisti o último EP de vocês, eu lembro que o Rafa falou sobre o Murphy, que é um exemplo muito massa de aspecto mental. Murphy é um treino longo, super exaustivo, e, cara, é você com você mesmo. Né? O Rafa falou naquele podcast, o que passa na tua cabeça quando você está lá no teu push-up, né? Fazendo de 1 em 1 lá no final, o que passa na tua cabeça? Né? Quais são os tipos de sentimentos que você tem? Começa a prestar atenção nesses sentimentos, o que está vindo na tua cabeça. Entenda que você não é os teus sentimentos, que você está passando pelos teus sentimentos, e sempre pensando de uma forma positiva. Se eu continuar em movimento, mesmo que de 1 em 1, uma hora esse treino vai acabar. Tem que acabar, né? Então, comece a expressar isso de forma positiva. Observar sentimento. Tem várias técnicas para você filtrar um pouco os pensamentos durante um odd. Existe técnica, por exemplo, que eles chamam de associação. Técnica de associação é você prestar atenção na tua respiração. Então, ao invés de prestar atenção na dor muscular, né, e no quanto aquilo está difícil, pensa na tua respiração, ou concentra na contagem de reps, ou concentra na música, né, desassocia aquele pensamento da tua dor muscular. Essa é uma forma de você lidar com aquilo, né? Outra forma, que pode ser que funcione para outras pessoas, é justamente fazer o contrário, prestar atenção na dor muscular. Tem gente que gosta de fazer isso, eu de vez em quando gosto. Pô, tô sofrendo, tô sentindo bastante peitoral, mas vou seguir. Eu sou maior que essa dor naquele momento, né? Eu vou seguir. Essa dor não vai me derrubar nesse momento. Então, acho que como aluno, a gente pensar de forma positiva, seguir no plano, entender que aquilo vai acabar, vai passar e vai dar tudo certo, é um bom jeito de enfrentar aquele desafio, né? E olhar para o lado e ver que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Sim. Todo mundo está sofrendo. Todo mundo. Isso é muito legal, essas duas formas, né? Porque isso vai muito de perfil da pessoa também, né? Existem pessoas do perfil que são as pessoas que encaram mais as coisas, se ligam mais na tarefa e como elas vão fazer, elas não fogem do problema ou da dor, né? E tem uma galera também que é o outro lado. E é legal, como aluno e como treinador, a gente identificar quem é quem nesse momento, né? No episódio do Murphy, a gente já passou pelo Murphy, né, Hugo? Foi nesse sábado. Sim. Rendeu boas histórias, a gente vai contar nos próximos episódios, né, Hugo? Pois é. Mas rolou muito isso também, essa sensação na flexão. Eu tô com o joelho ralado de ficar fazendo flexão e voltando pro joelho, fazendo flexão. Mas como foi importante de ter alguém que estava do meu lado fazendo flexão também, e como foi importante ter alguém também que estava do meu lado contando as minhas repetições e não me deixando parar, né? Então, ao aspecto comunidade, voltando aí, e como a comunidade tem um impacto nisso, né? Acredito que a gente, como aluno também, principalmente os alunos que têm mais essa percepção do problema e como encarar o problema, a gente precisa ser motivadores dos outros também. Então, não deixar a peteca do outro cair. Tá lá dando suporte também, porque isso vai ser uma construção de novo hábito para o próximo também. E acredito que a gente, como alunos, ou mesmo treinadores também, a gente quer esse ambiente assim, né? Um ambiente positivo, um ambiente que todo mundo sabe qual que é a nossa tarefa, sabe que vai ser difícil, mas vamos encarar. Porque através disso tem os benefícios. Né? Yes. E vocês falando disso, qual é o método que você usa, Rafa? Eu sou do método que tá ruim, não tá ruim só para mim, tá ruim, pode ficar pior, e para alguém tá pior do que para mim. Então eu sempre penso assim. Eu fui criado num ambiente do jiu-jitsu, né? Então há muito tempo. E foi um ambiente que não importa se você tem 10 anos, o mesmo tratamento é pro tratamento do cara de 30. Só paulada. Verbalmente do professor, nunca tiveram um bom jeitinho para falar com crianças, né? Eu sou desde criança até adulto. Então eu sempre fui acostumado assim, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai doer, então não tem o que fazer.
São 5, 10 minutos aqui que eu tô tomando uma pressão, mas vai acabar. Eu acho que esse é o pensamento. E vocês? O meu pensamento é o pensamento de me enganar o tempo todo. Eu fico me enganando o tempo todo. Tipo, eu Tá foco muito acabando. na contagem do negócio. E aí eu vou, tipo, eu conto até, por exemplo, são 100 repetições, eu conto até 50 e depois eu conto 50 de trás para frente, ou vou fazendo de 25 em 25 e sempre fazendo contagem regressiva. E eu vou tentando fazer desse jeito, porque aí eu sei que vai ficando menor. Eu sempre, aquele número que é muito grande, sempre transformo ele em números pequenos, porque se eu pensar no todo, me dá muita preguiça. Aí então eu E fico lá, tipo, vou fazer um pouquinho menos, vou contar menos. E aí quando eu vejo, eu já fiz tudo e já acabou. Eu acho que passou. funciona muito isso para mim, muito, muito. E quando eu começo a sentir que eu tô muito cansado, que eu tô com muita dor, aí eu começo a pensar mais ainda em diminuir esses números. E isso, nossa, isso me dá ajuda pra caramba. Isso é muito bom para mim. E tu, Dani? Cara, você sabe que eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Mas eu acho que eu uso várias formas. No Murphy, por exemplo, eu acho que eu sou o que usa todas. De vez em quando eu conto as raps, às vezes presto atenção na música, às vezes eu presto atenção na dor muscular, que é o caso do push-up, que acontece mais comigo, que é o mais desafiante para mim no Murphy. Né? Eu fico, cara, eu tô sentindo dor, mas, meu, não vai me derrubar. Não adianta, vai doer, mas eu vou passar por cima. Então, eu acho que eu sou um pouco de tudo, assim, né? E isso que o Hugo falou é muito massa. A forma com que você conta as reps faz diferença. Contar de 1 a 100, de 1 a 100, né, crescente, é mais sofrido do que contar de 100 até 1, na decrescente, né? Uhum. Parece que a tarefa é muito mais cumprível quando você diminui, né? Então, essa é outra coisa que a gente tem que prestar atenção, né, também como treinador. Time, faltam 200 reps, vamos embora, rapaziada. Tipo, como você fala, aquilo entra na cabeça, né? Então você Sim, pode, ao invés de falar que faltam 2/3 do treino, fala que já foi 1/3. Vamos embora, segue o baile, galera. Já cumprimos 1/3, vamos que vamos. Agora é só mantém, né? Sempre o positivo. Sempre o positivo. Então, é isso pensar aí. no que a gente vai falar para a gente mesmo e depois como treinador, pô, é importantíssimo. E sabe como a gente identifica isso nos nossos alunos e até mesmo na gente? É a questão dos treinos que a gente não quer fazer, né? Porque no CrossFit existe o cherry picking, né? Então, você escolher, a questão do escolher os treinos. Por que que o aluno escolhe um treino? Talvez querendo evitar alguma coisa. Eu, se eu pudesse escolher, eu evitaria todos os heavy days que a gente tem na semana. Então, antes de um 5 de 5 back squat, eu não vou querer fazer. Porque é sofrido, porque eu não gosto, porque eu preciso. Então, a partir do momento também que você quebra essa primeira barreira, né? Para você quebrar as próximas, vai ficando mais fácil. Então, quantos alunos não gostam de correr? Muitos. Começou correndo 100, 200, vai quebrando umas barreiras, até que fique mais fácil essas coisas, né? Por isso que a gente tem um grande papel também como exemplo dessas coisas. A gente não escolhe treino justamente por isso. Porque a questão de escolher treino também fortalece a nossa resistência mental, né? Tem um grande impacto nisso. Com certeza, com certeza. Exatamente isso. Eu adoro fazer um treino que eu sou escolher, tipo, os piores movimentos e com tudo nele, tipo, eu adoro, eu adoro, eu adoro, porque, tipo, te leva muito para aquela fase do eu vou melhorar, entendeu? Sim, Se você faz aquilo que você não gosta, você vai ficar bom, entendeu? sim, Você vai melhorar e na hora que você tá fazendo é sofrido, é ruim, é chato, você sim, começa a pensar assim, nossa, por que que eu tô fazendo isso aqui mesmo? Mas quando sim. termina, é a melhor satisfação que você tem. De Porque você missão fala assim, cumprida, né? cara, eu fiz aquilo que eu odeio fazer, entendeu? Sim. Tipo, isso você pode transferir para tudo na vida. Tudo. Exato, exato. Era isso que eu ia falar exatamente agora. Olha que louco, né? A gente Como é faz muito tanta massa. coisa que a gente não gosta, né? Isso serve para tudo. Alimentação, estudo, seja o que for que você quer ser melhor, né? Você vai transferir isso, né?
isso é muito massa, né? Essa capacidade de transferência, de você começar a pensar sobre tudo que você enfrenta na vida, né? Pô, eu tenho que estudar, eu vou estudar, eu sei que isso é bom para mim. Claro que é ruim ficar aqui sentado várias horas, se você quiser, ou enfim, né, estudar uma coisa que você não gosta tanto, mas você sabe que isso vai ser bom, né? Que você quer passar pelaquilo. Então, olha só, imagina, o Hugo falou, o Hugo já chegou num nível de resistência mental que ele quer passar por aquilo, porque ele sabe que aquilo é bom para ele, né? Então, imagina, a gente, né, com a experiência, com o tempo, cara, eu quero que caia coisa que eu não gosto, porque eu quero enfrentar, eu quero melhorar nisso, né? Então, é muito louco. Você começa a não fugir mais. Você quer que caia porque você acha que é importante e vamos embora. É isso aí. É por isso que, para mim, quando eu vejo um aluno se movimentando dentro do OD, vem da vontade dele, esse aluno me mostra como ele é na vida. Na vida, para você evoluir em alguma coisa, você vai precisar sair da sua zona de conforto, em qualquer coisa. Você quer evoluir profissionalmente, no seu relacionamento, no seu, sei lá, qualquer coisa, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Para você passar numa prova de nível 3, você vai ter que sair da sua zona de conforto, se dedicar talvez a outras coisas, estudar coisas que você não sabe. Então, isso serve no treino também. Então, essas adversidades, né? Então, esses pontos difíceis na sua vida são coisas que você vai ter que passar por cima. Então, você pode ter certeza que quando você passa, você vai aprender outras coisas novas. Então, a gente não fala só do fitness, não, nosso fitness aumenta. Eu indo para o 5 de 5 back squat, meu fitness vai aumentar. Eu vou ficar mais forte, que é algo que eu preciso. Não só no meu corpo, mas também na minha cabeça. Eu passei por algo que eu não queria. Eu passei por algo que me tira muito da zona de conforto. Nossa. Então, a gente só aprende com esses momentos, né? Olha como o piso preto ensina muitas coisas pra gente, né? Demais, demais. Com os alunos também, né, cara? Tem dias que eu treino e aí eu dou aula de noite, eu treino de manhã e dou aula de noite. E aí eu vejo uma galera que, assim, meu, assim, eu vejo meus alunos fazendo ódio, eu falo, mano, cara, meus alunos são muito guerreiros, mano. Os caras, assim, não trabalham com isso, não vivem disso, tem outras profissões e eles estão vindo aqui, estão se quebrando aqui no ódio. Meu, tem que ser muito louco. Tem que ser muito louco. Então eu aprendo muito também, sabe? Admirando meus alunos assim, falo, cara, é muito louco isso, né? Eles também me motivam muito nesse sentido, né? É muita inspiração, né? Tipo, eu sempre falo isso para os alunos também, que eles são muito a nossa inspiração. Eles falam que nós somos, mas só que eles inspiram muito a gente, porque ver Totalmente. eles fazendo coisas que eles jamais imaginavam que eles pudessem fazer é muito legal, né? E isso dá muito mais vontade para a gente também ir buscar aquilo que a gente quer, né? Para a gente poder falar isso para eles, porque às vezes, né? Alguma coisa muito simples, que parece que, tipo, poxa, eles começam a pensar muito, não consegui fazer um muscle-up. Só que, meu, o caminho disso é o que faz tudo ter mais graça, né? E as pequenas conquistas, pode ser que você não conseguiu fazer o movimento completo, mas, pô, já consegui pendurar na argola sozinho, fazer uma pegada falsa e ficar lá. Porra, isso daí já é uma super de uma conquista. Então, ver cada detalhezinho desse, cada baby steps se formando, nossa, isso é muito legal. Isso é muito inspirador para a gente e a gente tem que fazer eles enxergarem isso também, né? O quão é importante para eles também. É top, muito top. A Yes. lição que fica, treinadores, haja de maneira positiva com seus alunos. Isso. Sempre. Porque sempre pelo positivo a gente aprende mais fácil. Então, não tem outro jeito. Se quer aprender, aprende pelo positivo. Exato. E não fuja das dificuldades. Exato. É isso mesmo. Nunca. Yes. Show. É isso Que papo aí. massa. Bom demais. Obrigado, Dani. Eu que agradeço. Pode ter certeza que a gente vai te chamar outras vezes. Você vai ser um convidado frequente aqui, hein? Agradeço demais, Vitor. Super disposto. Com Ansioso já. certeza. Isso Irmão, aí. passa suas redes sociais aí pra galera Show. entrar em contato caso alguém queira ficar marcado aí. E muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente trocando essa ideia tão legal, viu? Show. Obrigado, eu, Rafa e Hugo. Tamo junto. Meu Instagram, @treinador Daniel Weiss.
fica aqui o convite também para a galera que quer estudar um pouco mais a metodologia. A gente começou já agora a nossa mentoria gratuita, como forma de contribuição com a comunidade. Hoje foi a primeira reunião, tinha 30 pessoas, já foi bem legal. Então, a galera que quiser entrar vai ser muito bem-vinda. A gente não cobra nada e faz por amor. Então, vai ser todo mundo bem-vindo. Beleza? Que irado. Atenção, treinadores, hein, mano? Vai ter oportunidade. É isso aí. Irado. Tenho certeza que vai ser muito top. Eu quero participar qualquer dia, hein? Vou chamar vocês, lógico. Passa os dias. Toda terça-feira. Toda terça-feira, 13 horas. 13 horas. Show. Boa. 13 horas. Semana que vem vamos colar. Tamo junto, então. Obrigado, galera. Valeu, Dani. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos agora em 2023 com muitos mais convidados. Valeu. Tchau. Abraço.